Desliga. Pronto, então o primeiro grupo, Louremi, Maria Silvia e Rita. Foi. Então, quem quer falar a respeito da experiência das mini-salas? Podem falar as três também. Ah, você não quer Mas uma falar de cada pela vez, por gente, favor. Lauremi? Mais rápido, tá, gente? Tá. A Lauremi, ela sintetiza legal. Não sei. Isso. Né? Rita? Eu e você, Não é pra... falar né, Rita? Não é para contar tudo, Você é para pela ela contar na assim, as fogueira. experiências mais importantes, tá? Ah, sim. Não Não, vai descrever tudo. o resumo é que as três escolheram histórias que tem uma ligação muito forte com a experiência de vida nossa, né? E para cada história existe um questionamento, né? No meu caso, por exemplo, é assim: quando você pede para a gente, sei lá, reescrever o final da história, eu reescrevi o final, mas eu fiquei no questionamento assim: mas é a Loremi que está respondendo a isso ou a personagem que é parte da Loremi, né? E aí a gente viajou muito, a gente falou de conhecimento, a gente falou de empatia, a gente falou de... Paixão. Compaixão. Compaixão, rejeição. Foi assim, foi muito bom, foi, para variar, sempre muito proveitoso e gratificante. Agora, tinha que falar alguma coisa do objeto de sagrado, porque a gente não falou nada. Não falaram nada, tá. Ah, é para ser agora, né? Depois. Perderam a vez, então. Tudo bem, ok, Tá. Não falaram, tudo bem. Não, porque a gente ficou muito mais ligado às histórias, porque tinha tudo a ver com o que a gente está vivendo de alguma forma. Eu acho que nós também não falamos do objeto sagrado, a gente só falou da história em quadrinho. Então. Peraí. Gente, ó, que... primeiro grupo só. Rita, vamos lá. Eu acho que no meio da nossa confraternização, eu acho que acabou entrando, sim, alguma coisa do objeto, porque eu acabei mostrando até aqui na frente, lembra, meninas? Ah, sim, mas é que aí você só falou do seu, a gente não falou do nosso. Na verdade, eu usei só um termo, que seria a força, né? Fez sentido para vocês três essa experiência? Fez, sim. Trouxe significados que podem ajudar na história pessoal, na história familiar, na história coletiva, no religar e com o símbolo de poder? Acredito que sim. Eu também acho que sim. Tá. Má, quer completar alguma outra coisa que não foi falada? Não, eu acho que não. Eu acho que o que a gente discutiu das nossas histórias, eu penso, foi significativo para nós três, né? É assim, com aquilo que cada uma deu de devolutiva, e assim, para a gente até entender um pouco daquilo que a gente trouxe com relação à história em quadrinho. A minha era compaixão e rejeição. Então, assim, do menininho autista, né? Então, assim, eu me vi um pouco nesse menininho na história da compaixão, que eu espero às vezes de algumas pessoas, que foi o caso que eu contei, e porque há uma certa rejeição, vamos dizer assim. A gente levantou várias hipóteses com relação a Lauremi e Rita, trouxeram muita contribuição para mim dessa história dessa rejeição. Não que eu me sinta rejeitada, mas me sinto meia excluída por uma dita cuja. Enfim, para até poder compreender melhor. Então, é assim, o que elas trouxeram elucidou mais ainda para mim essa história, essa questão do como eu estou dando a condução, né, do meu relacionamento com essa pessoa, entendeu? Então, eu acho que eu estou no caminho certo dessa condução, né? Legal, obrigado. Lori, quer completar alguma coisa? Não, obrigada. Rita? Só vou jogar uma perguntinha para a Maria Silvia,
para ela também dar uma pensadinha no tudo que a gente conversou, né? Quando você pensa na pessoa, presta atenção no que passa nos seus pensamentos. O que passa nos meus pensamentos? Quando você pensa nessa pessoa, em tudo que ela faz, qual é o Eu significado? penso exatamente naquilo que você falou para mim. Eu penso exatamente aquilo que você falou para mim, que você sabe que você falou, entendeu? Sim, eu penso exatamente isso. Posso estar errada? Não, mas eu penso isso. Sim. Né? Porque o nosso é porque é aquilo, né? A gente conta histórias para a gente que muitas vezes não é verdade. O cérebro conta, né? E muitas vezes não é verdade. Então a gente precisa pensar assim: o que é realmente real, né? Qual é o fundamento disso que eu estou pensando? Que evidências eu tenho que isso realmente seja verdade? Verdade. Mas olha, o que eu posso dizer é que eu tenho uma sensibilidade, e não é à toa que eu tenho mediunidade, e recentemente não sabia nem que tinha mediunidade olfativa e tive, né? Eu estava numa sessão de. Posso contar rapidinho ou vou atrapalhar? Estava numa sessão de acupuntura, numa sala, e que normalmente ele não me coloca nessa sala. Porque, como eu sou Maria Mijona, e ele já sabe, ele me coloca. Porque a primeira vez que eu fui, eu estava com tanta vontade de fazer xixi, que assim, eu não tava, eu falei, vou fazer xixi aqui na maca. Comecei a gritar, né? O nome dele, vem aqui. Eu fiquei traumatizada. Toda vez que eu chego nessa acupuntura, eu tenho vontade de fazer xixi, gente. Aí, enfim. Aí, ele me pôs nessa sala que normalmente ele não põe. Ele põe sempre na sala mais perto do banheiro, claro, né? Enfim. Aí eu comecei a sentir um cheiro de incenso, mas um cheiro de incenso tão gostoso que quando ele entrou na sala, eu falei assim, você colocou algum incenso aqui? Ele falou, não, porque eu fiquei olhando nas prateleiras se tinha incenso. Não, não podia ficar olhando muito, porque estava cheio de agulha. Aí eu falei, não, eu não coloquei nada. Eu falei, mas está um cheiro de incenso, mas eu não estou sentindo. Aí eu olhei uma foto que ele tinha na parede, e assim, foi um relâmpago. Eu falei, quem é esse senhor? Porque eu já tinha visto aquela foto quando a sala está aberta. Aí ele falou, foi meu mestre, é com ele que eu aprendi a acupuntura. Durante muito tempo, foi ele que me ensinou. Quando ele ia falar, ele já morreu, eu pensei antes, mas ele já morreu. Ele falou em seguida, mas ele já morreu, com as mesmas palavras. Né? Os meus pelos até arrepiaram. Eu falei, bom, então, além de ter essa mediunidade que, né, de percepção rápida de uma coisa, eu desenvolvi isso, olfativa, porque de vez em quando eu sentia cheiro de rosa, eu falei, mas eu acho que deve ser birutice da minha cabeça. Então, eu acredito muito, quando eu tenho essas coisas de intuição, principalmente com relação às pessoas, eu passei a dar mais atenção para isso. Porque é uma sensibilidade que eu tenho, que é como se fosse uma campainha lá de alerta para mim. E eu não erro. E a intuição não me deixa errar, entendeu? Esse, sabe, sei lá, se vem de fora o íntimo, se é mentor que fala, se é o quê. Mas eu não posso deixar passar isso, né? Já que o nosso caminho é a descoberta, no sentido de tirar os véus que encobrem, tá? Das verdadeiras habilidades que nos são pertinentes, isso que você está compartilhando é muito útil para todos nós, extremamente significativo. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai negligenciar, com base naquilo que já falávamos em outros tantos encontros, né? A Vanessa está aí, ela não vai me deixar mentir também, dessa questão, porque a ciência colocou pelo aspecto racional, a coisa de trazer muito pelo lado concreto, e a intuição ficou deixada um pouco de lado. Então é legal a gente poder ter essa experiência que você está compartilhando gentilmente conosco, para a gente poder pensar uma coisa que é assim, todos nós, em algum grau, em algum nível, temos essa sensação. Não é? Sim. O grande X da questão é o que a gente faz, como a gente trabalha o nosso religare para poder trazer à tona a luz da nossa verdadeira consciência. Então, muito significativo, porque a gente está brincando com os estados de consciência, né? De manifestação de consciência. E esse exercício também é um facilitador para isso.
E uma outra vez eu estava aqui dentro de casa com a minha bolsa pronta para sair. E eu andava de um lado para outro da casa, que nem uma boba, e eu me perguntava, mas você já está pronta para sair? O que que você tanto está enrolando? Eu ia lá para o fundo, eu voltava, ia para... Aí a minha vizinha me ligou, ela falou assim, não saia, porque entrou um cara aqui que forçou a porta de casa, a cachorrinha latiu, e ele está sentado no degrau da escada. E eu falava, e aí ela ligou no condomínio, e o condomínio avisou, não saia, porque a polícia, nós chamamos a polícia, ela acabou de prender uma quadrilha na rua principal, que já tinha roubado 3 apartamentos. Ele ia me pegar com a boca na botija aqui, entendeu? E eu ficava andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aí que eu entendi, né? O que travava de sair. Importante a Impedia. gente respeitar, claro, né? Às vezes a gente não entende a serviço do que é. A gente pensa que a gente que está fora do eixo do equilíbrio, na verdade, está mais dentro do eixo do equilíbrio do que a gente imagina. É que nós desaprendemos, né? Não todo mundo, não é isso. Mas assim, foi tirado da gente também, estimulado para que a gente não valorizasse essas habilidades. É por isso que a gente fica achando que tem alguma coisa esquisita. Mas no fundo, a gente naquele momento está mais centrado do que imagina, né? Assim, porque se tivesse com a atenção concentrada na verdadeira essência, também talvez você até saberia, né, sem necessariamente a ajuda da outra pessoa, o porquê que você estava ali, porque estava sentindo daquele jeito, né? Então, isso é comum para nós, tudo bem? Faz parte do nosso estado de consciência profunda, vibrando no aqui e agora, e enquanto humanos a gente tem essa facilidade. Quanto mais atento tiver nessa questão, mais sincrônico com o eixo, com o equilíbrio. Tudo bem? Sim. Tá. Tudo bem, grupo 1, ok? Tá, tudo bem. Tá. Masako e Isilda, é isso? É o outro grupo? Tá. Então, com vocês. Masako, eu vou começar, depois você vai complementando, falou? Eu achei muito interessante. Adorei conhecer a Masako, primeira coisa, porque foi o primeiro contato que eu tive. Até falei várias vezes para ela que nada é por acaso, foi muito interessante ficarmos nós duas. E não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, tá? Mas foi bacana o... Vanessa... Vanessa. Não vou mais almoçar com você, tá? Porque quando ela começou... Tô de mal. Não, quando ela começou no grupo, eu não estava frequentando, porque viajei, aquela coisa toda. A semana retrasada só, mas aí nós não tivemos esse contato. Semana passada eu não participei, e hoje, né? Então foi muito legal, eu gostei muito, porque eu senti, assim, afinidades, temos afinidades, né, Masako? E uma coisa que eu achei interessante, porque ela falou assim... ela lembrou das revistinhas antigas, como eu também peguei antiga, e ela é da Mafalda. Então, ela comentou que chamava muita atenção a ela, essas revistinhas, ela tinha até então, mas agora que os filhos dividiram entre os filhos, era do pai dela, né? Então, vem de uma tradição muito bacana, eu achei isso, né? E aí, o que ela falou, que ela se identificava com a Mafalda, que a Mafalda, ela contestava tudo e ela criticava tudo. E era coisas que a Masako teve certas dificuldades na infância, dela poder se colocar e dela poder dar a opinião dela, né? Então, eu achei isso muito interessante. O que eu achei, assim, a sincronicidade muito forte que eu percebi entre nós, assim, é a parte afetiva que ela falou, né? Porque entra a parte afetiva do pai. Eu fiquei com a minha historinha, o lado da mãe, e ela atrás com a Mafalda, o lado do pai. Então, eu achei isso muito bacana, achei isso muito legal. E que mais, desculpa, Masako, eu ia falar Mafalda. Aí outra coisa, eu conhecia a Mafalda também, eu conhecia pelo jornal, que vinha só uns quadrinhos, 4, meia dúzia dos quadrinhos, né? E depois ela falou como que era a revistinha, que era retangular, aí eu lembrei,
porque eu tive uma prima que lia muito a Mafalda, mas eu não cheguei a ter muito contato, né, com as historinhas dela. Então, eu achei isso muito interessante. E nós esquecemos, né, Massaco, de falar do objeto também, tá? Nós não falamos, né, Massaco? Você quer complementar alguma coisa do que eu falei? Liga o microfone. Tá ligado, tá ligado. É só falar mais. Agora você desligou. Não, agora eu liguei. Eu só não ouvi a sua última fala, porque travou aqui para mim. Se você puder repetir, por favor. O que eu falei é que nós não lembramos de falar sobre o objeto do Religale. Mas eu acho que assim, a gente trocou algumas experiências. É verdade, nós trocamos alguma experiência que eu descobri que ela veio do GAFA. Posso falar? Não está gravando, mas tudo bem? Então, nós trocamos alguma experiência, porque eu estou procurando um pouco sobre a apometria, tá? Então, nós aí ficamos trocando essas experiências sobre a casa que ela frequenta, a casa da Seara que eu frequento, né? Então, nós ficamos nesse religale, nessa parte, tá? Dessa troca, tá? Mas foi bacana. Então, nós sentimos afinidades, eu senti afinidade, né? Dela, dessa nossa conversa, que foi muito boa, muito, muito legal. E isso eu vou até afirmar. Fala, Vitor. Não, eu vou pedir para a Massaco complementar. Tá bom. Mas ela pode finalizar, não pode? Sim, claro. Então, o que eu achei muito interessante foi isso, dela vir com o contexto afetivo do pai, eu vir com a mãe, então formou, né, como é que eu posso falar? Formou o núcleo familiar, vamos dizer assim, né? E, no entanto, também, essa da minha historinha aí, da mãe, atrás do filho, dando alimento material, mas está envolvido muito afeto, muito carinho, muita preocupação, o cuidar, né? E eu também pensei muito na minha mãe, tá? Nesse momento, né? Eu sinto muita falta, muitas saudades, então também, mesmo no trabalho, no início do nosso trabalho hoje, me veio muito ela, a força dela, o carinho dela, o afeto dela. Então, eu achei que foi muito interessante esse afeto vir, ela do pai, com a história do pai, e eu em relação ao afeto de mãe e ela também falou dos filhos dela, né, que ela tem 2 filhos, então também, e outra coisa que também achei muito interessante, que nós falamos, são de gerações, porque eu comentei para ela que como eu tenho uma caixa com mais de 50 gibis, e meu filho falou que ia comprar uns gibis para a filha, e eu falei, não, eu tenho. Aí ele, mãe, deve estar tudo velho, né? Não quis nem saber. E ela já traz que os filhos dela dividiram as revistinhas que foi do avô. Então, eu achei isso, nós comentamos sobre isso também, né? O quanto que a geração dos jovens de hoje, né, não estão dando tanto significado dessas tradições do que a gente tem, e outras famílias sim. Então, são os níveis de consciência que nós também falamos sobre isso, né, de respeitar esse nível de consciência onde cada um está, estágio que cada um está. Então, foi muito bacana, eu gostei demais desse trabalho, muito legal, Vitor, muito, muito. Que legal. Massaco? Então, eu não conheço praticamente ninguém do grupo, né? Gostei muito de conhecer a Isilda, desculpe. E assim, eu acho que foi isso mesmo, né? Eu não consegui pegar nenhuma história especificamente, porque as revistinhas não estão mais comigo, né? Eles partilharam entre eles, por conta até do valor afetivo, né, que tinha isso. E era uma coisa assim, muito interessante, porque
tinha outros gibis em casa, né? Mas meu pai gostava dos da Mafalda, sabe? Então, isso foi uma coisa que chamou muita atenção, né? E durante todo o trabalho de hoje, eu me identifiquei muito com ela, sabe? E depois, no final, o que eu vi, né? Eu me vi, assim, dando as mãos para ela e seguindo em frente. Por isso que eu acho que houve o resgate da criança interior, sabe? Desse empoderamento, né? Para mim foi muito rico, foi muito bom. Essa troca de experiências com a Isilda foi fantástica, sabe? E eu sou muito grata a todo esse grupo. Gratidão. Cutucou aquilo que precisava para vocês. Para você, Sim. Massacre, e para você, Isilda. Sim, sim. Com certeza. Tá. Com certeza. Fez sentido e significado com o personagem que eu escolhi? Muito. Tá. Dá para poder levar Tá. isso para a vida no sentido de, como é que se fala, como é que eu posso estar utilizando desta força e desses recursos para o meu dia a dia? Sim. Sim, o empoderamento, né? Sim. Tá, Com certeza. tá. Esse grupo, Massacre e Zilda, querem complementar ou falar alguma outra coisa? Não, tá tudo bem. Eu só tenho a agradecer. Gratidão. Tá. De minha parte, tá Obrigado. tudo bem. Tá? Obrigado. Obrigada obrigado. também. Então, agora a Kelly, a Vanessa e a Regina. Fica as três E aí? mudas. Aí a gente canta. All by myself. Quer falar, Kelly? Não, pode começar, Vanessa. Tá. Eu acho que assim, o que foi interessante no grupo é que as três não comprou a revistinha, né? Mas as informações chegaram. E teve bastante afinidade com o personagem, né? A Kelly trouxe. As três também trouxeram a questão de outras turmas, além da turma da Mônica. A Regina, ela tem uma afinidade muito maior com os três sobrinhos do tio Patinhas, né? E eu e a Kelly mais com a turma da Mônica. Mas o que é interessante é que tanto a Regina quanto a Kelly trouxeram essa questão, no meu ponto de vista, da união, dos laços, né? Então a Regina olha lá que tinha a confusão do tio Patinhas, Aí tem um outro nome lá que eu esqueci, dos tios lá, né? E do Pato Dono, de Patinhas e dos três sobrinhos, né? Então tinha essa questão da união dos três, e os três sobrinhos sempre ajudavam ali a resolver os problemas, as estratégias. E a Kelly também, apesar da afinidade bastante com a Mônica, ela tem muito a questão da turma da Mônica, né? Da questão do grupo, da amizade e tudo mais. E eu fui mais pro lado do eu, né? Apesar de ter essa questão da turma, eu fiquei muito ali pegada na Magali especificamente, né? Então, eu acho que isso foi o ponto aí principal, assim, do grupo. A gente, então, falamos das revistas, do que a gente conseguiu internalizar, né? Tanto eu quanto a Kelly, a gente conseguiu trazer o complemento do personagem, né? A Regina, ela não trouxe exatamente isso porque ela não participou da centração, então, né, não trouxe. E depois a gente ficou conversando sobre questões mais atuais da inclusão, no sentido, não da inclusão, mas no sentido dessa questão do compartilhar a vida em grupos e da aceitação da individuação, que hoje eu coloquei que hoje se perdeu muito, né? Se você não se parece comigo, você não faz parte do meu grupo. Ou você muda para fazer parte do meu grupo, ou você está excluído, está rejeitado, que daí na hora que a Maria Silvia trouxe, eu me identifiquei muito, né? Então, a gente trouxe bastante isso, e também do quanto a gente vai perdendo, né? A Regina apontou isso, do quanto a gente vai perdendo essa magia, essa fantasia com o decorrer da vida.
Até eu ia fazer uma pergunta, mas a gente entrou em outros assuntos. Eu ia perguntar para a Regina, mas por que a gente perde? Né? O que nos impede? O porquê a gente sabe responder? O porquê a gente tem um monte de justificativa por quê? Né? Porque a gente vira adulto, porque tem responsabilidades, blá, blá, blá. Mas o que nos impede em resgatar? O que nos impede de ir numa banca de jornal e comprar uma revistinha? Nada, né? Eu acho que nada. Então, eu ia te fazer essa pergunta, Regina, porque... Então, eu acho que nada impede, mas o que faz com que a gente vá ou deixa de ir é o nosso ego, o nosso querer agora. Isso realmente tem importância nesse minuto para mim? Existe outra coisa que é mais importante do que eu ir lá na banca e procurar uma revistinha da Turma da Mônica, do Tio Patinhas, né? Eu acho que é isso que faz com que a gente comece a mudar as perspectivas, né? Quando a gente está dentro das historinhas, a gente volta para a infância, né? A gente se religa naquele contexto, naquela vivência, dentro do conteúdo. Mas o dia a dia nosso, no decorrer, faz com que a gente sobreponha o ego. Não sei, é assim que eu enxergo. E para mim foi muito... Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Foi muito interessante, porque eu não... Desde sábado passado, eu falei, eu não vou comprar a revistinha, porque eu sei que a Marina tem em casa, né? E que daí o que me impede de pegar uma revistinha que está aqui do quarto do lado, né? Eu nem preciso nem sair para comprar. Mas eu falei que eu não ia comprar porque ela tinha aqui, eu ia usar dela. Só que é lógico que eu não fui até o quarto dela durante a semana e lembrei só hoje. E em cima da hora, eu falei Magali ou Chico Bento, que sempre foi os que eu mais gostei, né? E dela trouxe várias, e daí eu peguei essa, né, que eu mostrei, que tem a Magali da bruxa, e a Marina ainda deu risada, ela falou, tinha que ser bruxa, né? E eu não li nenhuma historinha. Mas quando você começou a fazer a centração, Vitor, eu briguei comigo, porque eu não li nenhuma historinha. Eu falei, para de brigar e entra na centração e vê o que vem. Né? E o que veio muito de característica da Magali é que a Magali é leve. A Magali, ela, apesar dessa questão da brincadeira, que ela só pensa em comer, na verdade, ela leva tudo com uma leveza. E daí a Kelly trouxe um apontamento que, assim, o Cebolinha quer fazer algo contra a Mônica. A Mônica quer pegar o Sansão e tacar no Cebolinha, toda raivosa. O Cascão entra na onda do Cebolinha e também só quer ali viver aquele momento. E a Magali, ela tá ali. Né? Então, ela é amiga, ela não sei o quê, mas ela é leve, ela não entra nas brigas, né? E ela tira o melhor proveito das coisas. E foi interessante também, porque já faz umas 2 ou 3 semanas que eu tô querendo comer um hambúrguer, um lanche, e eu não como carne vermelha. Em Tu, os únicos lugares que vendem hambúrguer sem ser com carne vermelha só abre à noite, né? E eu queria almoçar um. E daí hoje eu fui no Madeiro com as crianças que tem um lanche vegetariano que eu sou apaixonada. E daí eu comi do jeito que eu amo, que é de fechar o olho e saborear aquele lanche. Né? Então, assim, para mim é por isso que eu falei prazer, porque para mim é isso também que a Magali traz, essa leveza e esse prazer nas pequenas coisas. E daí o que eu falei da individuação, que a gente entrou no assunto da individuação, é que não é que a Magali é egoísta, não é isso. Mas é que ela não entra na onda. Ela pensa ali no que tá bom, que tá confortável, ela se mistura com os outros, mas ela não se... Ela não entra mesmo, né? Tem uma outra palavra que agora não vem, e que daí tem muito a ver com a historinha da Kelly, que a Kelly trouxe uma historinha que a Mônica recebe lá, que o mau humor ele é contagiante, né? E daí vai acontecendo, a Mônica sai com mau humor, que pega o Cebolinha com mau humor, que pega o Cascão com mau humor, e todo mundo entra naquela onda ali, né?
Então é isso, eu acho que a Magali, tanto que a historinha que ela foi até atrás na escolinha, na historinha, a Magali não entra, a Magali chora, mas ela não fica mal-humorada, né? Então eu acho que é isso. Não é ser egoísta, mas é falar, peraí, o que daí também vai de encontro com o que as meninas estão falando da Masako, que é o empoderamento, né? O que é bom para mim, sem entrar ali dando no caldeirão da bucha. Acho que é isso. Kelly, Regina, por favor, complemente. Eu acho que você já falou praticamente tudo, a Kelly que está quietinha. Não, A única só coisa que a gente não fez foi falar do objeto, né? E daí eu tenho meia culpa, tá? Porque a Regina perguntou, eu falei, não é para falar, porque eu entendi que não era para falar e eu reforcei que não era para falar. Mas eu também tinha entendido, viu, Vanessa? Então eu reforçaria também, né? Porque eu entendi que falar sobre o objeto era depois, né? Mas só pegando um pouquinho, né? A Vanessa colocou bem assim, né? O que a gente conseguiu conversar em grupo, mas assim, né? Essa coisa que eu contei para elas como eu cheguei na historinha. Porque, assim, embora eu sempre tenha gostado muito, desde criança, da Turma da Mônica, não é uma coisa que, assim, eu tenho gibis aqui. E aí, quando você, Vitor, falou, tem na internet e tal, eu falei, legal, vou pesquisar aqui na internet. Aí, eu abri ali vinha ali aqueles indicativos, né? Como baixar algumas histórias, né? E apareceu que tinha um aplicativo, porque eu estava fazendo isso no celular, um aplicativo que poderia pegar as histórias, né, em quadrinhos. Eu baixei o aplicativo e na hora que eu fui tentar abrir, começava a dar uma imagem que a tela ficava travada. E aí eu tentei sair, entrar de novo, tudo. Aí aquela mensagem me chamou a atenção. Eu falei, dá de ser alguma coisa de vírus, né? Depois que eu fui pensar, né? Depois que eu baixei o aplicativo ali. Mas aí, assim, desinstalei e comecei a procurar se teria alguma outra coisa ali, alguma outra história, assim, que fosse uma história só, não um gibi. E aí foi bem legal, assim, porque uma que eu encontrei em PDF que estava disponível para fazer o download e tudo, é uma historinha que fala sobre o poder do mau humor e o poder do sorriso, né? Porque vai uma na continuação da outra, porque na verdade a historinha começa com a Mônica saindo de casa muito mal-humorada e ela tá conversando ali, falando naquela expressão muito mal-humorada. E aí ela encontra o Cebolinha quer fazer uma brincadeira com ela já distrata o Cebolinha também fica bravo, aí nisso ele estava com uma câmera na mão, ele acaba molhando o Cascão, aí o Cascão fica bravo porque foi molhado, até que chega lá, vai indo um personagem no outro. Então, a coisa do mau humor, o mau humor de um contaminando o outro. Chegou o que a Vanessa colocou, que aí eu fui resgatar, porque eu tô com a historinha aberta aqui. Falei que interessante, porque quando chega na Magali, a Magali ela tá no cenário em que ela está comprando uma água de coco. E ela tá uma expressão alegre ali, né? Quando acontece do personagem, que no caso é uma menina que está numa cadeira de rodas, bate nela e os cocos voam, a Magali não tem isso de ficar mal-humorada, ela fica chorando. Os demais personagens continuam um brigando com o outro. Aí, no caso, os cocos voaram, foram batendo nos outros comerciantes, porque é uma cena como se fosse uma feirinha ali, uma feira livre, né? E aí depois aparece, né? Isso na sequência, tem uma voz conversando com a Mônica. E que aí essa voz fala que existe uma vacina.
Aí ela fala, mas eu não gosto de injeção, né? E aí fala assim, mas não, a voz fala, né? Mas não é injeção, mas é cura. E que aí vem, na sequência, a história continuando, que aí é o poder do sorriso. Então, ela começa a voltar para casa, né? A cena inicial ali. Ela saindo de casa e que ao invés dela ter uma reação ali mal-humorada, ela passa a sorrir e aí como o sorriso vai contaminando todos os outros personagens, né? Então eu achei que assim, né? Não era uma historinha qualquer, né? Me tocou ali, né? Não só dos personagens mesmo, né? Porque são personagens para mim escolhidos ali, mas assim, né? O tom mesmo, né? Assim, uma reflexão, né? A partir da historinha. Então é isso. Que legal. Do grupo de vocês, alguém mais quer completar alguma coisa para essa primeira etapa? Eu acho que não. Eu acho que a gente falou tudo, né, já. Tá. As histórias e a vivência para vocês faz sentido com aquilo que vocês precisam nesse momento? Sim. Sim, sim. Uhum. Tá. Trouxe algum outro elemento ou outros elementos até a serem aprimorados e trabalhados aí ao longo da semana ou de um período X que até precise para poder deixar isso ser integrado na totalidade do seu ser? Sim. Tá, tudo bem. Então, eu vou parar a nossa gravação.